Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que a graça e a presença do Espírito Santo envolva o seu coração neste momento, em que paramos tudo para ouvir a voz de Deus. Que este devocional não seja apenas mais uma leitura, mas um encontro real com o nosso Senhor, que nos ama, nos chama e nos conduz pelo caminho da vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade e gratidão. Aquieta o nosso coração, tira toda a distração, todo o peso, toda a ansiedade. Fala conosco pela Tua palavra, renova a nossa fé, fortalece a nossa esperança e nos conduz mais perto de Ti. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender a verdade que liberta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, na versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, estas palavras, elas foram ditas pelo Senhor Jesus em um momento muito sensível. Ele estava com seus discípulos na véspera de sua crucificação. O clima era de tristeza, medo e confusão. Jesus havia falado sobre a sua partida e o coração dos discípulos estava angustiado. Eles andaram com ele, ouviram seus ensinamentos, viram milagres, mas agora se viam diante da possibilidade de ficarem sem a presença física do Mestre. É nesse contexto que Jesus começa a consolar os seus discípulos, falando da casa do Pai, das muitas moradas e da esperança eterna. Tomé, com muita sinceridade, pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E a resposta de Jesus não poderia ser mais clara, mais direta, mais profunda. Jesus não disse que conhecia o caminho. Ele também não disse que apontaria o caminho, mas ele afirmou: Eu sou o caminho. Aqui está uma verdade central da fé cristã. Cristo não é apenas um mestre moral, não é apenas um profeta, não é apenas um exemplo de bondade, ele é o próprio caminho que conduz o homem até o Pai. Em um mundo cheio de vozes, filosofias, religiões e propostas espirituais, Jesus se apresenta como o único acesso ao Pai. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, não existe atalho espiritual, não existe outro meio, não existe outra ponte entre o céu e a terra. O pecado separou o homem de Deus, criou um abismo que nenhum esforço humano consegue atravessar. Boas obras não constroem essa ponte. Religiosidade não constrói essa ponte. Tradições não constroem essa ponte. Somente Cristo, com a sua vida sem pecado, sua morte na cruz e a sua ressurreição, abriu o caminho de volta para o Pai. Mas Jesus não para aí. Ele diz também, eu sou a verdade. Em um tempo em que a verdade é relativizada,
em que cada um cria sua própria versão do que é certo ou errado, Jesus afirma ser a verdade absoluta. A verdade não é um conceito, não é uma ideia abstrata. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo o que Jesus falou, tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou revela quem ele é. Conhecer a verdade não é apenas acumular informações bíblicas, mas se relacionar com Jesus, andar com ele, obedecer a sua palavra. E Jesus completa dizendo: Eu sou a vida. Fora de Cristo, o homem pode até existir, respirar, trabalhar, sorrir, mas não possui a verdadeira vida. A vida que Jesus oferece é vida em abundância, é vida com sentido, é vida eterna. É uma vida que começa aqui, quando somos reconciliados com Deus, e se estende por toda a eternidade. Só Cristo pode preencher o vazio da alma. Só Ele pode restaurar o que o pecado destruiu. Só Ele pode dar esperança mesmo em meio à dor. Então Jesus conclui com uma declaração que muitos acham dura, mas que é cheia de amor e verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é exclusivismo humano, é misericórdia divina. Deus, em seu amor, providenciou um caminho seguro, eficaz e acessível, um caminho que não depende do nosso mérito, mas da graça. Um caminho que não exige perfeição, mas arrependimento. Um caminho que não se baseia no que fazemos, mas no que Cristo Jesus já fez por nós. Aplicando isso à nossa vida hoje, meus irmãos, precisamos refletir com sinceridade. Em quem temos colocado a nossa confiança? Em tempos de crise, de dor, de incerteza, é fácil buscar outros caminhos. Alguns buscam respostas em pessoas, outros em dinheiro, outros ainda em filosofias modernas, outros até em religiosidade vazia. Mas Jesus continua dizendo: Eu sou o caminho. Quando nos afastamos dele, nós perdemos. Quando tentamos seguir por conta própria, nos cansamos e nos frustramos. Cristo, meus irmãos, Cristo como o único caminho ao Pai, significa que não podemos viver uma fé dividida, não podemos querer Jesus apenas como um complemento da nossa vida. Ele não é um acessório espiritual, ele é o centro. Ele não aceita ser apenas uma opção entre muitas, ele é o único caminho. Isso nos chama a uma decisão diária de segui-lo, obedecê-lo e confiar nele, mesmo quando não entendemos tudo. Amados, no dia a dia isso se traduz em escolhas simples, mas profundas. Quando acordamos, precisamos decidir quem vai guiar os nossos passos. Quando enfrentamos problemas, precisamos decidir em quem vamos confiar. Quando somos tentados a desanimar, precisamos lembrar que o caminho ainda é Cristo. Ele não muda, ele não falha, ele não nos abandona no meio da jornada. Talvez você esteja ouvindo este devocional com o coração cansado, confuso, ferido. Talvez você tenha tentado muitos caminhos e nenhum trouxe paz. Hoje, Jesus te chama novamente.
Ele não está distante, ele não está de braços cruzados, ele continua sendo o caminho que conduz ao Pai, o caminho do perdão, da restauração e da vida nova. Não importa quão longe você ache que foi, o caminho de volta ainda é Jesus. Isso é um convite à reflexão, uma reflexão profunda. Não basta saber que Jesus é o caminho, é preciso andar por ele. Não basta concordar com a verdade, é preciso viver nela. Não basta desejar a vida, é preciso recebê-la pela fé. Cristo não força a entrada, mas ele se apresenta claramente. A decisão é pessoal e ela é diária. Amados irmãos, feche os seus olhos por um instante e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Há áreas da sua vida que você tem buscado outros caminhos? Há decisões sendo tomadas sem consultar a vontade do Senhor? Hoje é dia de alinhar novamente os seus passos. Alinhe os seus passos com o caminho que é Cristo. Nele há segurança, mesmo quando o terreno parece difícil. Nele, meus irmãos, há direção, mesmo quando tudo parece escuro. Nele há vida, mesmo quando tudo parece morto. Aleluias! Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, reconhecemos que muitas vezes tentamos seguir nossos próprios caminhos. Perdoa-nos quando colocamos a nossa confiança em outras coisas e pessoas. Hoje declaramos que Tu és o nosso único caminho ao Pai, a nossa verdade e a nossa vida. Conduz-nos, guia-nos, sustenta-nos, renova a nossa fé, fortalece o nosso coração e nos ajuda a permanecer firmes em Ti todos os dias. Abençoa cada pessoa que ora comigo neste momento, trazendo paz, esperança e direção. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós entregamos esta oração. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração ao longo deste dia. Permaneça firme, continue caminhando com Jesus e não se esqueça, o caminho para o Pai continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Amanhã seguimos juntos em mais um devocional para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.